Bom dia, alunos do oitavo ano. Espero que estejam todos bem. Vamos fazer a correção da atividade da última aula, que é um complemento, uma explicação a mais para vocês. O assunto da última aula foi sobre os padres jesuítas aqui no Brasil colonial. A orientação era que vocês lessem as páginas 39 até a 41. Né? Pergunta 1, o que era o padroado? A gente precisa entender que, na época que os portugueses colonizaram o Brasil, a influência da religião, né, do catolicismo foi muito forte aqui no Brasil, até porque Portugal era um país extremamente católico e a presença dos religiosos aqui foi muito grande. A primeira pergunta, então, na verdade, esse padroado ele foi uma aliança feita entre a igreja e o governo português, então a mistura aí de religião com o poder político, né, que favorecia os dois lados. Né? Por exemplo, a coroa portuguesa ela tinha deveres com esse sistema padroado, mas também tinha direitos. Né? Deveres, por exemplo, de remunerar, né, o trabalho que a igreja fazia, prestava aqui no Brasil, construir igrejas. Né? Então, eram alguns deveres que o governo português tinha, né, compromisso com a igreja. E alguns direitos que a coroa portuguesa tinha, nomear novos bispos, né, recolher os dízimos, né, são alguns exemplos. Né. A questão número 2, né, a gente sabe que muitos padres jesuítas vieram para o Brasil, né, catequizar os índios. Mas será que, além dos padres jesuítas, houve a participação de outros missionários católicos aqui no Brasil, na América Portuguesa? Com certeza sim. Né? Além de jesuítas, vieram outras ordens religiosas que a Igreja Católica tinha naqueles tempos, como, por exemplo, os padres franciscanos, né? São os mais conhecidos. E, enfim, são vários grupos que nós temos e cada um desses grupos eles tinham características próprias de atuar, né? Alguns eram mais voltados para o contato com as pessoas humildes, com os fiéis, na realização de missas, casamentos, enfim. Outros se dedicavam à questão da área da saúde, né? Fundação de hospitais. Né? Então, cada um dos grupos das ordens religiosas católicas tinha uma função, uma característica diferenciada. A terceira pergunta é como era que os padres jesuítas ensinavam, né? O que eles ensinavam para os indígenas lá nas missões, né? O local onde os padres cuidavam, né? E mantinham os povos indígenas, né? Sob seu poder. Bom, lá nas missões jesuíticas, né, primeira coisa, os padres tinham como objetivo catequizar os índios, ensinando eles o cristianismo, né, ensinando eles a se comportarem de acordo com a moral europeia, por exemplo, o modo de se vestir, até porque escandalizava muito o colonizador português, né, os indígenas andarem praticamente sem roupa, né, também se dedicar ao trabalho, pois havia um certo preconceito cultural, achando que os índios eram preguiçosos, que não gostavam de trabalhar, mas na realidade eram culturas diferentes, né? A visão de trabalho do índio era uma visão diferente do trabalho dos portugueses, né? Do europeu. Outra função importante era assistir às missas, e veja que é algo interessante. Eles aprendiam a ler e a escrever, ou seja, as missões elas foram as primeiras escolas que nós tivemos no nosso país. Né? Os padres também ensinavam a música, né? Ensinavam a fazer os instrumentos musicais, a tocá-los. Os padres jesuítas eram homens de muito conhecimento em várias áreas, não apenas sabiam rezar. Né?
Bom, a quarta pergunta: qual o motivo levou os padres jesuítas a começarem a formação dos 7 povos das missões? 7 missões jesuíticas se formaram aqui no Rio Grande do Sul. Né? Aqui tem um exemplo como era a organização geralmente delas. Praça Central, a igreja também no centro, olha o colégio aqui do lado, né? Tudo um anexo da igreja, né? Aí lá atrás o pomar, né? Enfim, a casa para os indígenas. Então era uma estrutura muito bem organizada na época. Eram cidades muito modernas na época, essas missões jesuíticas. E por que lá em 1632 os padres vieram aqui para a região sul do Brasil? Né? O motivo principal era tentar se proteger, né? Tentavam fugir dos ataques dos colonos portugueses, né? Os bandeirantes, né? Que aliás vai ser o assunto que nós vamos estudar no dia de hoje. Os padres eles buscavam então um novo lugar, quanto mais longe dos jesuítas, melhor, né? Quanto mais corrigindo, quanto mais longe dos ataques dos bandeirantes, né, que queriam capturar índios para escravizá-los, né? E só você ter uma noção, cerca de 10 mil indígenas da, da etnia Guarani, eles vieram aqui para a região sul do Brasil, né? E ficava uma região lá, como você viu no material da última aula, ficava ali na fronteira com a Argentina. Nos encaminhando para a última pergunta, descreva como eram as missões jesuíticas lá na região norte do Brasil, lá na floresta amazônica. Lá era um pouco diferente das missões que eram feitas aqui no Rio Grande do Sul. Bom, a presença dos jesuítas na Amazônia, ela está associada à exploração de coisas que hoje é tão comum, mas na época tinha muito valor, como por exemplo a castanha do Pará, cacau, o cravo, guaraná, canela, né, coco, pimenta, enfim, borracha, gengibre, são produtos que hoje é tão comum a gente encontrar nos supermercados, na época eram riquezas que a floresta amazônica fornecia para o colonizador. Então, nas missões lá o que acontecia? Os índios eles eram levados a trabalhar na extração desses produtos, né? O que garantia uma importante atividade comercial para os missionários, né? Então, eu oriento vocês a continuarem o estudo da aula de hoje sobre os bandeirantes, né? Como era a região de São Paulo naquela época dos anos 1600, e leiam atentamente, copiem no caderno todo o material que eu solicitei.